Estamos de volta com o programa Duas Xícaras e um Assunto. E toma o café comigo, Antônio Carlos. Nós estamos falando sobre como estabelecer e alcançar metas. No primeiro bloco falávamos sobre isso e enfocamos a frustração, né? Para quem tem dificuldade de manter a disciplina e tal, como conseguir? Agora, a partir do momento que eu aprendo a ser disciplinada ou a ser disciplinado, posso aumentar a minha chance de conquistar aquilo que eu quero, Antônio? Como isso acontece? Excelente. Primeiro, a questão da disciplina, muitas vezes é o foco, que você acorda de manhã e determina aquilo que você precisa estar disciplinado. Vamos colocar assim, se você acorda de manhã com muita coisa para fazer, você diminui a sua disciplina. Quando você acorda de manhã e anota sabendo o que você tem que fazer, você aumenta a sua capacidade de estar focado e com isso disciplinado. Por isso que quando você quer conquistar alguma coisa, uma meta, um objetivo, é importante primeiro você escrever literalmente o que você quer, ou você tirar uma fotografia do que você quer. Mas começar a estabelecer os passos. A gente costuma dizer, e tem uma frase que diz o seguinte, que para uma jornada você precisa dar o primeiro passo. Essa é uma dica fundamental para a pessoa que, de certa forma, tem uma certa indisciplina. Pensa no primeiro passo. O segundo é outra coisa, mas pensa no primeiro passo. O que eu preciso fazer hoje em relação à minha meta? Muitas vezes nós acordamos de manhã e falamos, eu quero comprar minha casa. Tá, o que você vai fazer hoje? Não, hoje não sei. Pronto, se você não sabe o que você está fazendo hoje em relação à sua meta daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos ou o que seja, você está desfocado. A meta, ela precisa ser relevante, ela precisa fazer com que a pessoa acorde de manhã e suspire por aquilo. A pessoa precisa acordar de manhã e querer realizar aquilo, mas ela precisa ser dividida. Dividida como se fossem submetas, como se fossem subobjetivos ou passos, literalmente. Então as pessoas que, por exemplo, eu conheço pessoas assim, que não preocupam com o futuro, mas não preocupam assim no sentido de não tem um objetivo claro na vida. Então, isso é comum. Né? Nós vimos muito isso. Quando isso acontece, é hora de dar aquele start? Opa, tem alguma coisa errada? Sim, na verdade, como se diz, Deus deu livre-arbítrio para a gente pode fazer, de certa forma, o que for conveniente para a gente. E muitas vezes o cérebro da gente quer o comodismo. É mais fácil, né? É muito mais fácil. Por exemplo, entre estudar e não estudar, o nosso cérebro vai preferir não estudar. Entre fazer uma caminhada durante 60 minutos e ficar assistindo uma novela, um programa de TV, sentado no sofá, ou assistindo o nosso programa, é claro, a pessoa vai preferir assistir a televisão. Por quê? Porque o nosso cérebro tende a economizar energia. Então, tanto no corpo quanto mental, tanto física quanto mental. Então, por isso que a gente tem que acordar de manhã e definir claramente qual é o passo de hoje em relação à minha meta. Se eu quero juntar um dinheiro que seja 10 mil reais até o final do ano, eu preciso já colocar hoje, peraí, o que eu vou fazer hoje? Ou o que eu vou fazer essa semana? Ou o que eu vou fazer esse mês? Que a gente chama de, no processo de coaching, a gente chama de pontos de monitoramento. Quer dizer, você dividir a sua meta em várias metas, em submetas. Esse mês eu vou ter quanto? Para quando chegar ao final do ano eu ter meus 10 mil reais. No segundo mês eu vou ter quanto? Para chegar. É como se fosse pequenas provas que eu tenho para confirmar que eu estou indo em direção à minha meta, ao meu objetivo. Muitas vezes a gente pede para cair do céu. Um namorado, um marido, um emprego, uma moto zero. Então a gente espera que caia do céu. Não, por quê? Porque é mais cômodo pensar assim, né? É mais cômodo pensar. Eu posso continuar assistindo, eu posso continuar parado, eu posso querer ter o corpo dos meus sonhos, o corpo escultural. Claro, querer todo mundo quer. Transfere a responsabilidade para outra pessoa, para um motivo, né? Muitas vezes a gente transfere essa vontade, ou melhor, essa responsabilidade para Deus ou para outras pessoas. O meu patrão poderia me promover. Ok, mas o que você está fazendo hoje em relação à sua meta da promoção? O que você vai fazer essa semana em relação
a sua meta da promoção. Então, nesse processo, a gente percebe que as pessoas se perdem muito por não estabelecer pequenas metas em relação à meta maior. Qual que é a dica nesse processo? Estabeleça metas pequenas, em tempos curtos, se possível diário. Se é uma meta de fazer uma viagem, fazer uma viagem daqui a 6 meses. O que eu preciso fazer nesses 6 meses que vai me dar condição de fazer essa viagem? É programar, na verdade. É fazer a programação, mas escrito. Sim. Tem uma pesquisa de Harvard que diz o seguinte, que quando você escreve o que você deseja, você aumenta a sua chance de realização em torno de 30%. Quer dizer, o que você conseguir aumentar já é bom da realização. Mas você tem que escrever e ler, né? Porque se escrever e guardar não adianta. Sem dúvida, mas só de você escrever, tem um processo na programação neurolinguística que diz o seguinte, quando você escreve uma coisa que você quer, você está usando o sentido da visão, porque você está escrevendo e também está imaginando, você está usando o sentido da audição, porque é como se você escutasse o seu pensamento e como se você escutasse à medida que você estivesse escrevendo, e o sinestésico, que é o corpo está dizendo. Então você está escrevendo, então você está transferindo para a sua mente que você está usando todos os sentidos. Isso é importante para mim, já ajuda. Agora é claro que você precisa ter foco naquilo, porque senão esses 30% não vão ajudar. Precisa ter foco naquilo, que é colocar na prática as ações que precisam ser feitas passo a passo. Antônio, eu consigo com este método diminuir as minhas frustrações? As frustrações, elas decorrem pelo seguinte motivo. Primeiro, não saiu do jeito que a gente gostaria. Ou segundo, porque nós colocamos metas acima do que a gente pôde realizar ou pôde fazer. Quando a gente diminui o prazo de acompanhamento, se a gente está indo em direção à meta ou não, eu diminuo a minha frustração porque eu trabalho antes. Mas como que eu posso saber, então, qual a meta? Igual você colocou, às vezes coloca a meta maior do que aquilo que você pode atingir, mas como que eu vou saber o ponto certo da minha meta que eu vou conseguir atingir? A pessoa de casa pode... Sim, pode acontecer isso. O potencial humano, eu posso dizer para você que é ilimitado. Há momentos que a gente precisa mirar na lua. Mirar na lua. Tem uma passagem bíblica que diz: tudo podes aquele que crê. Então, talvez você precisa crer, acreditar, mas acreditar do fundo da alma e ao mesmo tempo nos comportamentos, na ação, para que aquilo aconteça. Mas trabalhar a frustração da seguinte forma: se não aconteceu do jeito que eu gostaria, o que eu posso fazer de diferente? E trabalhar o erro ou o não atingimento da meta como um aprendizado. Então, eu não consegui o emprego dos meus sonhos. Mas espera aí, o que eu aprendo nesse processo? E pegar essa frustração e transformar num aprendizado. E na nossa mente é isso mesmo, sabe, Viviane? Comecei a ficar triste? Não, deixa eu pensar no positivo. O que eu ganhei com isso? Que experiência que eu ganhei com isso? O que eu faço diferente da próxima vez? Ok. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes.